Você conseguiu resolver o maior problema, que era conseguir montar um PC. Finalmente você já tem o seu maravilhoso PC gamer ou seu PC para trabalho, para jogar. Mas aí você percebeu que você tem um outro problema, que é exatamente onde você vai colocar esse PC. Talvez você já tivesse um lugar para colocar e acabou montando lá e descobriu que talvez não tivesse sido a melhor ideia, ou de repente não é tão confortável ou tão seguro quanto você imaginava. E aí você vai atrás de uma mesa para colocar o seu PC e descobre que assim como o PC, são diversas opções. E aí vem aquela dúvida, qual que é a melhor mesa que eu vou comprar para o meu PC, seja para jogar, seja para trabalhar, seja para home office? Será que existe algum parâmetro perfeito? Será que existe uma mesa gamer para você? É o que eu vou ajudar vocês a descobrirem nesse vídeo, depois dessa mensagem do nosso anunciante. Pois é, parece uma tarefa simples. Afinal, é só escolher uma mesa. O que pode ter de tão complexo em comprar uma mesa para o seu PC, ou montar uma mesa para o seu PC? Bota em qualquer lugar, bota na mesa de boteco, bota na mesa da cozinha, bota em qualquer mesa. Qualquer uma serve. Você já tem um PC. Pois é, parece simples, mas na verdade não é. Eu resolvi juntar aqui um pouquinho da minha experiência com algumas mesas para computador, algumas dificuldades que eu tive. Afinal, eu já montei diversos PCs diferentes para diversas situações diferentes, com algumas mesas bem distintas. E resolvi juntar aqui algumas dicas. Eu sei que a primeira coisa que você deve estar pensando é o extremo do extremo. Sei lá, vou montar na mesa de boteco mesmo, ou preciso de uma mesa gamer. E nenhuma das duas alternativas estão 100% corretas. Na verdade, desde a mesa de boteco, bom, se bem que a mesa de boteco, se você não tem opção, é a melhor opção. Mas caso você tenha opção, talvez a mesa gamer não seja a melhor opção para você. Ela pode ser uma das alternativas, mas não somente a única. Nós temos algumas alternativas. Bom, passando primeiro a minha experiência. Eu já usei a mesa de cozinha e resolveu bem o problema. Ela era uma mesa relativamente bem montada, mas normalmente as mesas de cozinha mesmo, elas costumam ter um tamanho um pouco exagerado e nem sempre tem uma boa estrutura. Apesar de você precisar estar firme ali para dar uma garfada no seu bife e cortar a sua picanha, nem sempre a mesa vai ser muito firme. Então, se você vai usar para colocar o seu PC, talvez não seja uma boa ideia colocar o seu gabinete em cima da mesa, principalmente dependendo de quanto ele pesa. Se for um gabinete leve, sem problemas. Se você já tiver uma fácil na casa, alguém que está dispensando, ganhou uma, pode ser uma solução provisória por algum tempo. A mesa de boteco eu nem vou entrar nesse debate porque é meio que um meme. Dá para jogar em cima, a gente já jogou em cima de mesa de praia, de coisa muito pior, mas é uma mesa de plástico e eu não preciso nem falar que ela não é a mais resistente do mundo e não é a mais estável possível. Ela até resolve o problema se você precisa trabalhar poucas horas, jogar poucas horas, está sem grana e pode resolver sim o seu problema, mas não é exatamente aconselhável a longo prazo, principalmente se você já gastou uma grana no seu PC. Existem ainda as escrivaninhas, que pode até parecer uma furada, em alguns casos são, como aquelas que são feitas de MDF, MDP ou essas madeiras falsas, que aparentam um visual legal, na verdade hoje em dia não aparentam, elas parecem mais um móvel da casa da sua avó, eu acho que nem a sua avó não ia querer mais, e elas têm alguns recursos que podem ajudar, como a gaveta para o teclado e até mesmo uma parte mais elevada para você colocar o monitor. Coisas que pareciam meio brega lá atrás quando você colocava o seu monitor CRT e puxava o seu tecladão de membrana, mas na verdade elas são bem úteis, seja para economizar espaço com a questão da gaveta para o teclado ou mesmo para a questão da ergonomia, afinal você vai ter o monitor numa posição mais elevada, o que é bem importante, principalmente se você vai passar algumas horas na frente do PC. Mas essa gaveta para o teclado costuma ser mais um incômodo do que uma ajuda, eu já bati muitas vezes o joelho lá, essas mesas são compactas, elas são para espaços mais confinados e também não tem a melhor construção do mundo, elas são realmente muito molengas. É claro que eu estou falando das mais baratas,
aquelas que a gente já estava acostumado, que tem as cores tipo de guarda-roupa. Nós ainda temos as mesas específicas para escritório. Tem algumas fabricantes que fazem mesas específicas para escritório, para escolas, para ambientes de aprendizado, enfim. Normalmente o preço vem junto com a qualidade. Elas ainda são feitas desse aglomerado de madeira, mas elas possuem uma estrutura um pouco mais forte. Ela tem uma estrutura de metal que suporta mais o peso e tende a ter uma movimentação menor, então você não vai sentir aquele jogo na mesa quando você está jogando. Não precisa de um jogo dobrado. Essas mesas costumam ser boas, elas são encontradas nos mais variados preços e você pode comprar elas em lojas de móveis para escritório. Então acaba sendo mais fácil de encontrar, você vai encontrar algumas mesas montadas, com displays nessas lojas e vai conseguir inclusive testar. Existem também outras opções que você pode montar você mesmo, mesas feitas de madeira ou mesmo essas mesas para escritório que você pode encomendar em algumas lojas específicas e montar na sua casa. Elas são feitas todas de madeira, madeira. Inclusive nós utilizamos aqui algumas mesas e conseguem resolver bem o problema. São mesas baratas, elas costumam empenar com o tempo, elas não aguentam muito peso e a montagem é relativamente fácil e acaba resolvendo o problema, apesar de ter alguns defeitos que eu vou comentar depois. Claro que nós temos também as mesas premium, nós temos as mesas gamers, que são mesas que trazem algum recurso específico, como porta-copo, como uma calha para organizar os fios, talvez LED RGB e uma baia para você colocar o seu gabinete normalmente no chão. Elas têm um apelo visual, costumam ter uma construção que varia desde parecido com mesa de boteco até uma mesa realmente muito boa e está nos mais variados preços. E como tudo que leva uma tarja gamer, elas podem custar mais caro simplesmente por se chamar gamer e de repente ter uma pintura vermelha, azul, verde, fluorescente, amarelo ou qualquer coisa que remeta a gamer. Nós temos também as mesas que são para design, para interiores mais bacanas, aquelas mesas que foram feitas por designers famosos, ou nem tão famosos assim, só por designers que vão melhorar o seu ambiente e talvez se encaixar melhor em um espaço mais limitado. Isso talvez deixe sua mulher mais feliz, talvez deixe você mais feliz, mas elas costumam cobrar mais caro por isso também. E nós chegamos às mesas com regulagem de altura. Nós temos algumas mesas com regulagem de altura manual e algumas com regulagem de altura elétrica, automatizadas. Essas mesas costumam ser mais caras, existem algumas opções hoje no Brasil e, claro, saindo da manual para automatizada, nós temos uma boa diferença de preço. Essas são mesas recomendadas para quem precisa alternar as posições de trabalho, então se você passa muito tempo na frente do PC, seja trabalhando, ou seja, trabalhando e jogando, trabalhando para jogar, jogando para trabalhar, de repente seria uma boa opção, porque você pode simplesmente ajustar para trabalhar em pé. Elas costumam ter um bom alcance na altura máxima e mínima e você pode ter inclusive opções de pré-ajuste. Então se de repente você está cansado de trabalhar sentado e passa várias horas na frente do PC e precisa de repente trabalhar em pé, você pode simplesmente mudar a posição da mesa e depois retornar para a posição anterior, onde você estava trabalhando sentado. Isso também ajuda para quem tem que trabalhar com alguns projetos, para quem vai fazer algum design, para quem vai montar alguma coisa na mesa juntamente com o PC, o que vai variar bastante e são casos bem raros. Normalmente, para jogar, você vai jogar sentado mesmo, ou em pé. Não sei. Mas independente do tipo de mesa que você vai escolher, é importante levar em consideração uma coisa. Você vai colocar o seu desktop em cima da mesa ou não? Você vai utilizar um notebook ou um PC? Quais outros equipamentos você vai colocar em cima da mesa? Porque isso é importante em relação ao espaço que você vai ocupar. Então nós temos mesas desde as mais compactas até as maiores possíveis. E uma coisa a se levar em consideração é a profundidade, ou seja, a distância que você vai ter, e a altura. A altura mínima costuma variar entre 54 e 74 centímetros. Outro ponto importante é a cadeira. A cadeira precisa ter ajustes, você não vai ficar preso somente à altura da mesa. Então é importante levar isso em consideração. E se você ficar um pouquinho fora do chão, você pode usar aqueles apoios para o pé, que são ergonômicos também, para você não ficar com as pernas balançando. A profundidade do tampo é importante para decidir se você vai utilizar um monitor grande ou pequeno. Como assim? O que tem a ver o meu monitor? O monitor ocupa bastante espaço. Hoje em dia nós temos monitores grandes e normalmente quanto maior o monitor, maior são os pés dele. Nós temos alguns monitores que têm aqueles stands que são horizontais, mas tem alguns que ocupam um espaço bem grande na mesa. Isso pode acabar atrapalhando. Se você vai utilizar mais do que um monitor, eu nem preciso falar que você vai precisar de um tampo com maior largura e profundidade. Então leva isso em conta porque a gente costuma pensar só
na parte do teclado e do monitor, mas dependendo do tamanho do pé, da base do monitor, ele fica muito próximo da sua cara. Você não vai querer ficar com o rosto enfiado no monitor. Existe a questão ainda dos demais equipamentos. O ideal, pelo menos o que eu recomendo, é você colocar o seu desktop em cima da mesa. Ah, mas por que, Robson? Tem alguns PCs que ficam no chão, ocupam menos espaço, é uma maravilha. Bom, primeiro que você gastou uma grana no PC, se ele tem muito RGB, e mesmo que ele não tenha, é uma boa ideia colocar em cima da mesa por conta da poeira. Vai aumentar bastante a manutenção para você colocar o PC no chão, sem contar que ele fica mais propenso a, de repente, alguém ali passar um pano e dar uma pancadinha no seu PC, e definitivamente eu recomendo colocar em cima da mesa. Eu já tive experiências com ele no chão, nenhuma delas foram positivas. Ah, mas tem o carrinho com as rodinhas. Se possível, coloque em cima da mesa. Se não for possível, tenta colocar ele em uma base elevada e de preferência num lugar que seja bastante ventilado. Você não vai querer colocar numa área onde ele fique confinado. Algumas mesas eram vendidas dessa forma. Você colocar ali dentro vira praticamente uma sauna para o seu PC. Tem outros equipamentos que vão em cima da mesa também. Se você faz stream ou se de repente você é designer, você vai acabar utilizando outros equipamentos extras. Mesmo que você não faça isso, você pode querer de repente colocar sua impressora em cima da mesa. Eu sei. Ainda tem pessoas que utilizam impressoras. Mas se você precisar de mais espaço, precisa considerar isso. Não só a largura, mas a profundidade também do tampo. E outro ponto a se levar em consideração é também a construção da mesa. Eu já falei para vocês, varia bastante a qualidade de construção e também a estrutura da mesa. Tem algumas mesas que não são projetadas para ter tanto peso em cima. Leva-se em consideração que você vai utilizar um notebook. Muita gente acaba comprando essas mesas que são projetadas para notebook e colocando o PC em cima, o que em tese não teria problema nenhum, mas depende muito do peso do seu PC. Eu sei que você está pensando, peraí, mas a minha PUzinha aqui não pesa nem 10 quilos. Mas tem alguns PCs bem pesados. Eu já cheguei a colocar PCs de mais de 30 quilos em cima da mesa e precisei fazer alguns ajustes técnicos, como colocar um móvel embaixo para poder apoiar o peso sem que a mesa cedesse. Aquela mesa que eu falei para vocês que a gente utiliza aqui, inclusive já mostrei aqui no canal, e infelizmente ela não é das mais resistentes, apesar de em tese ela suportar o peso, a verdade é que não passa confiança. Então dá uma conferida nisso, confere qual é o peso máximo, não fique próximo do peso máximo em nenhuma circunstância, porque isso realmente não é indicado. Até mesmo para as mesas que são ou com regulagem manual ou com regulagem automática de altura, automatizada, é melhor você levar em consideração isso porque pode forçar o mecanismo. Outro ponto na construção que pouca gente leva em consideração é a espessura do tampo. Na verdade, a espessura de todas as partes que constituem a mesa, principalmente quando ela é toda de madeira. O tampo muito fino, além de ele ser mais frágil, ele é muito flexível, então qualquer balançada ou qualquer rage que você der durante a partida, ele vai chacoalhar bastante, o que a princípio pode não ser um problema para você, afinal você pagou barato, mas acredite, vai incomodar bastante mesmo no uso diário. E fica aqui uma dica, se você vai pegar essas mesas que são com pés de aço ou com ajuste fixo, vê se elas têm aquele pezinho com regulagem de altura para você conseguir ajustar o nível. Afinal, essas mesas mais flexíveis elas vão acabar se ajustando ao piso e o piso tem irregularidades. E ainda falando em espaço, é importante você levar em consideração o espaço que você tem destinado a colocar o seu computador ou a trabalhar. Tem algumas mesas que ocupam bastante espaço e a gente normalmente leva em consideração só o tamanho do tampo. E existe também a questão do chão, o espaço que você ocupa no chão. Eu já trouxe aqui para vocês um vídeo montando inclusive uma bancada. Nós fizemos aqui uma bancada, uma mesa embutida na parede, o que acabou desocupando o espaço no chão, que possibilita que você coloque móveis embaixo, de repente com gavetas para você guardar algumas coisas, ou para que você consiga misturar um espaço de trabalho com um espaço comum da sua casa. Você pode montar no seu quarto, você pode montar de repente um espaço comum que tenha livre e pode utilizar para outras finalidades também, se você for usar para trabalhar de repente com notebook ou para jogar com notebook. Se você for deixar o PC sempre lá, fica uma dica importante. Se você for utilizar mãos francesas ou mesmo aqueles suportes que você utiliza para tampos de granito, dá uma olhada no peso máximo suportado, principalmente na mão francesa. Existem diversos modelos de mão francesa, tem alguns mais feinhos, outros que ficam mais discretos. Normalmente esses que suportam o tampo de granito, eles vão suportar um bom peso. O próprio tampo de granito já suporta, mas você vai ter que adicionar o peso também da madeira que você vai utilizar em cima. Então de repente você pode optar por colocar, sei lá, uma porta, dá para você utilizar uma porta e fazer ela como tampo, ou de repente você vai pedir para um marceneiro fazer isso. Então dá uma conferida lá no vídeo que tem algumas dicas para montar. Ocupa pouco espaço, acaba utilizando melhor, você não tem as pernas da mesa, mas tem que tomar alguns cuidados na hora da montagem. Uma outra opção que fica até estilosa e de baixo custo são os cavaletes. Você pode comprar esses cavaletes ou mesmo fazer os cavaletes e colocar um tampo em cima.
madeira bonita que você tem encontrado de demolição, pode ser uma madeira qualquer, pode ser inclusive uma porta, como eu já falei, que é uma madeira bem mais grossa, vai ficar bem mais firme, mas claro, vai depender do cavalete. Tem alguns cavaletes que são meio decorativos, que são utilizados para alguns trabalhos de arte e não são realmente recomendados, afinal você vai colocar um peso em cima bem valioso, que literalmente vale o seu peso em dinheiro. Então toma cuidado, até porque muitas pessoas só apoiam o peso e se você coloca o PC, dependendo da posição que você coloca, ele pode simplesmente virar. Então, como vocês viram, tem várias opções, que vão desde a mais barata até a mais cara, com regulagem de altura, com RGB. Como eu comentei com vocês, dependendo da construção da mesa, ela pode ter bordas vivas que podem inclusive machucar se você estiver trabalhando. Se ela não tiver uma boa construção, ela pode colocar em risco o seu PC. Se ela não tiver a altura adequada, ela pode prejudicar a sua coluna. E principalmente, se você trabalha muitas horas na frente do PC, você pode considerar montar uma bancada em pé para trabalhar, se você tiver espaço na sua casa, ou de repente pegar uma mesa com regulagem de altura. Essa mesa aqui que vocês estão vendo é uma mesa com regulagem de altura automatizada, então ela tem um motor elétrico aqui, então leve em consideração que você vai precisar colocar mais uma tomada, mas ela tem aqui alguns modos de memória, então você tem até 3 modos de memória que você pode deixar para as diferentes posições que você precisa trabalhar, em pé, sentado e mais em pé ainda, ou mais sentado ainda, ou uma altura média, ou para diferentes usuários. Se várias pessoas acabam alternando o uso do PC, ao invés de ficar toda hora mexendo e regulando a cadeira, ou também ficar mexendo e regulando a cadeira, você pode simplesmente deixar uma posição para trabalho. É claro que isso atende um público específico, para quem passa várias horas na frente do PC e quem tem um bom dinheiro para investir. Não custa exatamente barato, mas eu posso dizer para vocês que, obviamente, de todas as mesas que eu citei, essa é a que tem a melhor construção e tem um trabalho de engenharia que eu realmente fiquei surpreso. Quando a gente montou, a gente viu a diferença. Eu já montei mesas desde as mais baratas, dessas que você compra em lojas varejistas, até essas mesas que nós utilizamos aqui, que são mesas bem baratas, mesas para escritório, eu já montei também, e algumas mesas gamers. E posso dizer que compensa bem mais você investir numa mesa que tem alguma utilidade para você, se você realmente precisa da regulagem de altura, do que essas mesas gamers, que por vezes não trazem nenhum diferencial realmente importante. E se você optar por trabalhar em pé, eu dou mais uma dica para vocês, é aquele tipo de acessório que você não sabia que precisava até ter um, que é um tapetinho ergonômico. Eu sei, parece uma coisa meio absurda, mas para quem vai trabalhar em pé, ele é de um material mais macio e vai ajudar bastante a não ficar com dores nos pés e nas costas. Eu testei, a gente passa várias horas filmando e gravando em pé e mudou completamente. Ainda em relação à ergonomia e mesmo à praticidade, eu recomendo que vocês utilizem também suportes para monitor. Eu confesso que eu não sou muito fã visualmente do suporte para monitor, mas ergonomicamente ajuda muito. Você consegue utilizar um suporte para monitor para colocar o monitor numa posição mais afastada, mais próxima, deitar o monitor, deixar ele em pé, enfim, para quem trabalha ajuda demais. E mesmo para quem vai jogar e trabalhar, às vezes a pessoa faz stream e precisa de um monitor ali mudando de posição. E para a questão da ergonomia, a maioria dos monitores não vem com um suporte com ajuste de altura, então você fica com aquela posição fixa. E como eu falei para vocês, o ideal é que ele esteja na posição correta para a utilização e não que você esteja olhando para baixo. Isso vai prejudicar bastante a sua coluna. E tem muita gente que tem dor nas costas e dor nos olhos, dor de cabeça e não sabe que é por conta da ergonomia do próprio monitor. Mas se você pretende usar um suporte de monitor, fica aqui uma dica: toma cuidado com a qualidade da mesa. Sim, porque dependendo da espessura do tampo e dependendo do material que vai ser utilizado, talvez não seja uma boa ideia você colocar o suporte para monitor. Afinal, todo o peso vai estar suportado no próprio tampo da mesa e não vai estar distribuído no pé. Então, quando você coloca um suporte para o monitor, você acaba centralizando, né? E todo o peso vai estar ali na base. Algumas mesas, como as que a gente utiliza aqui, tem algumas bordas laterais que acabam sendo mais altas do que o próprio tampo. O que significa que você vai acabar prendendo suporte nesse apoio que é um acabamento e não no próprio tampo em si. Você tem a opção de furar o tampo, mas eu não tive coragem de furar um tampo de uma espessura tão mínima para conseguir suportar um monitor, principalmente um monitor de 27 polegadas. Então leva bastante em consideração se você vai utilizar ou não o suporte de monitor e quantos monitores e qual o tamanho e peso do seu monitor. E acaba multiplicando isso pelo fato de você utilizar um suporte. Tem o peso do suporte, tem alguns suportes que são fixos, hidráulicos ou com molas, mas seja lá como for, eles trazem um peso extra e também a necessidade de ter um ponto de fixação bem mais forte. Se você montou um balcão ou uma mesa fixa que vai ficar sempre no mesmo lugar, você pode organizar os cabos lá para ajudar bastante, para não ter problemas, como eu falei para você, de alguém de repente limpar
limpar o seu PC e dar uma esbarrada. Se você vai usar uma mesa que movimente como uma mesa com regulagem de altura, eu recomendo que você utilize uma calha ali atrás. O fabricante dessa mesa, inclusive, já vende um acessório para você poder organizar os cabos, se você vai trabalhar com notebook ou com PC, e os próprios cabos dela ficam bem organizados. Se você precisa de uma mesa que, além de mesa, seja uma bancada de trabalho, você pode adaptar algumas rodinhas, os rodízios na sua mesa. Dá para fazer em quase qualquer mesa, nem todas são recomendáveis para fazer se aquela mesa que é toda de madeira, que é montada sem nenhuma base mais sólida, sem nenhuma construção com base de aço, com alguma trava, eu realmente não recomendo que você adapte. Se você pegar essas mesas para escritório, dá para você adaptar alguns rodízios. Pegue bons rodízios, você consegue encontrar alguns rodízios que encaixam até naqueles furos, né, dos pezinhos com regulagem de altura. Essa mesa aqui ela já tem um rodízio, que é um rodízio de altíssima qualidade, que você pode inclusive travar. Aliás, essa é uma boa dica. Pegue um rodízio que dê para você travar na posição. Se você precisa mudar a mesa, movimentar, você pode utilizar para isso. Mas claro que isso também traz um ponto negativo. Ele aumenta a altura mínima da mesa. Essa mesa tem uma altura mínima de 73 centímetros, mas adicionando os rodízios ela passa ali dos 80 centímetros. Então, dependendo da altura, vai prejudicar um pouquinho o seu ajuste de ergonomia. Então, ela é mais recomendada para quem vai precisar movimentar a mesa. Há pouco tempo atrás, a gente não tinha nenhuma opção de mesas com regulagem de altura aqui. Hoje nós temos algumas opções e essa aqui foi, por enquanto, a melhor mesa que eu já tive. Até porque, para o nosso uso e para o meu tipo de trabalho, ajuda demais. A gente tem que filmar, fazer takes, às vezes a gente precisa fazer takes nessa altura. E às vezes a gente precisa numa altura mais elevada, seja para gravar os vídeos, dar um pouco mais de liberdade, ou seja para trabalhar. Ajuda bastante, principalmente para quem passa várias horas sentado. Então mudar a posição ajudou bastante aqui. Aumentou um pouquinho mais minha produtividade, porque eu vou te falar, ficar muito tempo sentado, bom, seja para jogar ou para trabalhar, você deve imaginar que não é algo realmente muito saudável. Como eu disse, eu fiquei surpreso com a qualidade da construção, apesar de não ser algo barato e você realmente esperar que tenha uma boa qualidade de construção, vocês sabem que é sempre possível ser surpreendido por algumas coisas. Agora, qual mesa eu recomendo para vocês? Bom, seguindo as dicas que eu passei para você aqui, couber no seu orçamento, aqui trouxer maior segurança para o seu PC e aqui trouxer a melhor ergonomia dentro das suas possibilidades. Claro, você não precisa comprar uma mesa super cara, você não precisa comprar uma mesa gamer, você nem precisa comprar uma mesa, você pode fazer a sua própria. Mas siga ali as recomendações de altura, espessura do tampo é importante, profundidade e respeite o seu orçamento. Essa mesa com regulagem de altura é especificamente para quem precisa passar várias horas trabalhando ou para quem precisa de uma bancada que tenha uma boa movimentação, ergonomia, que você mude várias vezes de posição, senão você pode optar por uma mesa com regulagem manual mesmo, ou senão você pode montar uma bancada mais elevada, ou senão uma bancada com os cavaletes, quando você precisa montar e desmontar. Se você for optar por uma com regulagem de altura, eu realmente recomendo que você pegue logo a que tem a regulagem automatizada, a que é elétrica, e não a manual. Mas se não couber no seu orçamento, se você não mudar tanto assim de posição, não faz lá muita diferença. E se você realmente precisar de uma mesa com regulagem de altura ou de algum dos acessórios que você viu aqui no vídeo da Slick Desk, eles estão oferecendo um cupom de desconto do canal. É só dar uma olhada aqui na descrição, adiciona lá e você consegue aí um descontinho na hora de comprar a sua mesa ou acessório. Pode ser para outras mesas também. Mas eu quero saber de vocês. Qual mesa vocês escolheram ou qual mesa vocês montaram? Qual mesa você tem hoje? Tá pensando em mudar? Qual é o problema que você está enfrentando aí? Já comprou algumas? Teve experiências positivas, negativas? Até quanto você investiria numa mesa? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!